Olá pessoal, vamos então dar continuidade em nosso estudo sobre os filósofos pré-socráticos e vamos falar agora sobre Parmênides. Vocês se lembram que eu disse que as ideias de Parmênides e de Heráclito, elas se conflitam, não são ideias que se divergem, né? Parmênides dizia que Heráclito, as ideias de Heráclito eram absurdas, né? Vamos entender isso. Então, uma coisa importante é que enquanto a realidade para Heráclito é dinâmica, para Parmênides ela é estática. Mas como assim? Eu vejo as coisas se transformando, eu vejo as coisas se movimentando, né? É que para a gente entender isso aí, a gente precisa entender uma diferença que Parmênides faz entre aparência e realidade. A aparência é aquilo que a gente compreende do mundo através dos nossos sentidos, e quanto à realidade mesmo, que é permanente, que é imutável, né, que tem as características que Parmênides afirma ter, essa realidade ela é percebida só pelo pensamento, né? É o princípio aí do idealismo e depois do racionalismo também, tá? Vamos entender isso melhor. Para entender o que Parmênides está dizendo, vamos relembrar o exemplo lá da foto que eu tinha dito no vídeo anterior, né? Você tem a foto sua quando era criança e você se olha no espelho e tem a imagem do espelho. Eu perguntei, a imagem da foto e a imagem do espelho representam o mesmo ser, a mesma pessoa, tá? Porque está tudo em transformação, como a gente viu o Heráclito, tá? Então nós estamos falando de passado, estamos falando de presente, né? O que é o ser agora no presente, o que você é agora olhando no espelho, que é o presente, é a realidade, é o que é. Aquela criança lá da foto do passado, ela já não existe mais. É algo do passado, não existe, não está aí, você não vê mais você mesmo aí brincando aí com, né, como você fazia quando era criança, não. Esse ser já não existe, ele pertence ao passado, né? E se você imaginar você daqui a um tempo, né? Tomara que você vive muito tempo mesmo, chega lá velhinho, tem os seus netinhos e tal. Esse ser velhinho ou velhinha que você será um dia, ainda não existe, né? Ainda não existe. Existe aí como uma possibilidade apenas, mas não existe realmente, não existe na realidade. Então, o passado e o futuro não existem ainda. O ser, o que o ser é? O ser é o que ele é agora. É o que ele é agora. Né? O que ele foi, o que ele será, isso não existem. Isso é o não ser. Então, o Parmênides diz que o ser é. O ser é o que é agora. O não ser não é. O não ser não é. Né? Que é a mudança, que é a transformação. A transformação não é nada, não é nada. Como assim não é nada? Porque quando uma coisa está transformando, ela deixa de ser o que era, mas ainda não chega a ser, né? Ainda não é aquilo que ela vai ser, né? Então ela está no processo. E como ela está no processo, ela não é nada, ela deixou de ser o que era, ainda não é o que ela vai ser. Então não é nada. Então a transformação é esse não ser. O que é a realidade? A realidade ela é o que é agora. O Parmênides tinha um discípulo chamado Zenão, que ele dava um exemplo da flecha. Se você lança uma flecha, né, a gente vê a flecha em movimento, mas na verdade em cada pequeno momento, em cada pequeno intervalo do tempo, a flecha vai estar parada em um ponto do espaço, tá? Então, esse pequeno momento que é o presente, né? O presente, a coisa está estática. O ser é. Né? A gente pode pensar assim, para Heráclito, o ser está, porque está em transformação. O verbo estar. Para Parmênides, o ser é. Naquele momento ele é. Né? O ser é o verbo ser. Né? Então, aí no exemplo do Zenão, a flecha ela vai estar parada em um determinado ponto do espaço, em certo intervalo do tempo. Então ela vai estar parada, tá? É essa flecha aí que ela é. Aí depois ela vai em outro momento, tá? E então esse movimento que a gente percebe
é um movimento aparente de transformação, mas no nosso pensamento, aí está a base do racionalismo, que é uma corrente lá na frente, né? O nosso pensamento vai perceber as coisas de uma forma estática, permanentes. As coisas então são permanentes, enquanto os nossos sentidos percebem as coisas nessa transformação, né? É como se você pegasse um caderno e desenhasse na folha, né, na beiradinha assim da folha do seu caderno, vários desenhos, e depois você folheasse o seu caderno. Você vai perceber o movimento do seu desenho, quando na verdade em cada página aquele seu desenho vai estar parado, tá? Então a realidade é assim, esse presente, que é o presente eterno, né, como Nietzsche, quando ele vai falar de o filósofo Nietzsche, né, vai falar do Parmênides, ele usa essa expressão, o presente eterno, né, o presente eterno. Então o ser, ele é neste presente, né? O que o ser é o que ele é no presente, na atualidade. A transformação que ocorre do passado para o momento presente e depois que vai ocorrer, essa transformação, ela não existe, ela não é, porque o ser, quando se transforma, como eu disse, ele deixa de ser o que era e ainda não é aquilo que ele vai ser, né? Então ela não existe. A única realidade então é esse presente eterno. Então o que é real, o que você vê no espelho, isso é o real, e não o que está na foto, a criança que você vê na foto, né? Pertence ao passado. Real é o ser que é agora, tá? É o ser que é agora. Quando o Parmênides diz isso, né, atribuindo ao pensamento, a nossa razão, a compreensão verdadeira da realidade e atribuindo à realidade esse aspecto de permanente, tá? Ele vê a realidade como uma coisa única, por isso ele é considerado um filósofo monista, tá? Monista, porque só existe uma realidade. Não sei se vocês conseguem perceber aí, tá? Não sei se vocês conseguem ver, tá? Então, coisas importantes sobre Parmênides. Ele se opõe a Heráclito. Parmênides se opõe a Heráclito. Ele usa o princípio, a base dele do pensamento dele é o princípio da não contradição, enquanto para Heráclito é o princípio da contradição. Não contradição, o ser é, ponto, não ser não é. E também o princípio da identidade. O ser só se identifica consigo mesmo, tá? Consigo mesmo. Tá? Não posso dizer que uma coisa é e não é, tá? E nem posso dizer que ela não é aquilo que ela é, só ela é. Então ela só se identifica consigo mesmo. Uma coisa não pode ser outra que não ela mesma, tá ok? Certo? Bom, gente, então era isso. Só uma coisa mais que eu falei de Nietzsche, né? A filosofia na época trágica dos gregos, né, uma das obras de Nietzsche, ele vai se referindo a Parmênides, ele vai dizer o seguinte: fora com os homens que nada sabem e parece ter duas cabeças, fora com os homens que nada sabem e parece que tem duas cabeças. Quando isso é Parmênides falando, né, através de Nietzsche, quando Parmênides está dizendo isso, duas cabeças, ele está se referindo a Heráclito. Como esse pensamento absurdo de falar que quando você vai no rio, depois volta da segunda vez, o rio já não é o mesmo. É como se tivesse duas cabeças, né? Dois pensamentos. É como se visse a realidade de uma forma dúbia, né? Duas realidades e não uma. A realidade é uma só, dizia Parmênides. Não existe essa coisa de duas realidades. Da segunda vez que você volta ao rio, o rio já é outro? Não, o rio não é outro. Tá? Então, duas cabeças. Então, fora com os homens que pensam, né, dessa forma, né, que parece ter duas cabeças e que nada sabem. Tá? Então, lembrando aí sobre Heráclito e Parmênides, duas coisas importantes desses filósofos. Primeiro, para Heráclito a realidade ela é dinâmica e contraditória, a realidade dinâmica e contraditória, enquanto que para Parmênides a realidade é estática, tá? Esse é um aspecto importante, tá? Outro aspecto importante é que para Parmênides
A gente só percebe a realidade de uma forma verdadeira através do nosso pensamento, Então ele vai fazer a primeira oposição na história da filosofia entre aparência e realidade. Tá? Aparência e realidade, aparência do mundo, depois realidade. Quando a gente for estudar Platão e estudar Aristóteles, vocês vão perceber que muito das discussões aí de Heráclito e Parmênides vão estar presentes nesses filósofos. E mais para frente, nos outros filósofos que virão, tá? São questões que começam a ser discutidas por Heráclito e Parmênides, que serão retomadas em outros momentos na história da filosofia. Ok, gente? Beleza? Tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Tá? Bom estudo para vocês.